Renato Curini, que foi presidente da Câmara, vice-prefeito, presidente da Indurb, como suplente, pela segunda vez assume, com a licença do Manuel Lozila, a atribuição parlamentar. O suplente está sempre lá a postos para ser chamado para essas responsabilidades. E a sua vinda aqui, pelo menos por 2 sessões, diferente do outro período, Renato, para comentar, tem temas robustos em curto espaço de tempo. Por exemplo, já na primeira reunião legislativa, a reestruturação da Indurb. E aproveitar a sua experiência, porque você tem lá a imagem da estrutura da empresa que você, durante um período, teve o prazer ou o privilégio de presidir. Sempre muito bom estar aqui, e esses assuntos sempre são muito bons de ser falados, né? Porque a gente viveu bastante. Eu fui presidente da Indurb por 2 anos, e a Indurb é sempre uma dificuldade, é sempre um desafio para os prefeitos que assumem, por conta do tamanho da empresa, pelas dificuldades operacionais que tem e também pelos custos da empresa. Então, eu tive acesso a alguns detalhes do projeto de lei, mas acho que de forma muito mais ampla, e falando de forma resumida, mas ampla, a Indurb é um desafio, o prefeito tem o desafio de fazer com que ela se torne sadia. E eu vejo a prefeita tentando, em algum momento, subsidiar alguns problemas que a Indurb tem hoje de caixa e, ao mesmo tempo, fazer com que isso não ocorra no futuro ou que possa ser reduzido no futuro. Quando nós estivemos na Indurb, inclusive, Nelson, quando eu estive à frente da empresa, nós reduzimos em 70% o número de gerências da Indurb. São muitas gerências e muitas chefias, sem necessidade. Na época, nós fizemos, inclusive, um plano de demissões, enxugamos a empresa, porque desde lá, em 2006, ela já tinha os problemas que tem hoje. Na verdade, vieram de lá para cá piorando, porque os déficits sempre vieram se acumulando. As gerências foram recriadas. E as gerências foram recriadas. Então, você tem o chefe que não tem subordinado, o gerente que não tem subordinado, enfim. Se fosse uma empresa privada hoje, ela já não existiria mais. Então, acho que o grande desafio é rediscutir a função da Indurb. Eu acho que isso talvez seja... não dê tempo de ser feito isso dentro do mandato da prefeita ainda, então seria para um próximo governo, um segundo mandato da prefeita, enfim. Mas o desafio é rediscutir. Eu creio que isso que está sendo discutido agora na Câmara é paliativo para que a empresa possa sobreviver e ter tempo para discutir efetivamente qual é o papel da Indurb na cidade. Se ela vai continuar tendo um papel de articuladora da parte de resíduos sólidos e de trânsito, se ela vai se transformar, talvez, numa agência também de trânsito, porque o setor de trânsito do município, a parte de trânsito da Indurb, de sinalização, trânsito de forma geral, funciona bem. Ela tem fontes de receita que fazem com que haja equilíbrio nas contas. Eu acho que a grande discussão paralela a isso é a questão dos resíduos sólidos, né? Eu acho que nenhum prefeito, seja quem for o próximo, vai fugir dessa discussão. Vai investir na Indurb? Vai capitalizar a Indurb para que ela possa manter o serviço? Ou vai criar uma nova alternativa? Nós temos a disposição do lixo. Hoje, inclusive, o transbordo vai ser feito também por uma empresa privada. Nós precisamos rediscutir isso também. Vamos continuar contratando uma empresa privada para fazer o transbordo e a destinação também? Ou o município vai construir um novo aterro, uma usina? Enfim, a discussão é muito longa, mas eu acho que não há como fugir de enfrentar o problema agora para que ele reduza nesse momento e que não seja uma bola de neve para o futuro. São assuntos espinhosos, difíceis de ser encarados, porque a Indurb, há pessoas lá, pais de família, mães de família trabalhando, então precisa ter uma sensibilidade a enxergar isso, mas, ao mesmo tempo, o gestor tem uma obrigação de fazer com que as contas fechem. Eu, quando presidente, inclusive, as ações que tomei foram importantes, inclusive em defesa depois a mim, porque por mais ações que nós fizéssemos, Nelson, já naquela época existia um déficit. Nós renegociamos o fundo de garantia em atraso e tudo. Então, o gestor tem a obrigação legal de tomar ações para que demonstre ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, de que essas ações vêm para tentar sanear a empresa. Ela não pode ter o uso político, ela tem que ter um uso mais prático e com uma gestão mais responsável, que é o que eu vejo que vem acontecendo. De outro lado, ainda durante a semana, nesse período aqui no exercício do mandato, outros temas, como bem sabe e acompanha certamente o vereador, estão postos na casa. Houve uma apresentação, por exemplo, prévia da questão financeira, preliminar, jurídica, da importante discussão sobre esgoto, que é outra pendência gigante, incluído a drenagem das Nações Unidas, R$1 bilhão. Aí tem uma discussão sobre engenharia que está posta para entender os detalhes disso. Como parlamentar e da sua experiência, como você vê esse outro grande desafio da cidade a ser resolvido? Talvez a grande discussão do mandato da prefeita Suelen seja o tratamento de esgoto, uma obra que está parada há muitos anos.
um projeto deficitário que foi feito com equívocos e que eu já dizia isso já há alguns anos, que a única solução que nós tínhamos para isso seria a concessão da obra e da operação do serviço. É a melhor opção. Então, a prefeita, nesse sentido, eu acho que fez a escolha certa. Contratou a FIP, que também é uma fundação independente, que fez um estudo, creio eu, isento, né? Porque a FIP ela não tem relações políticas, enfim, a FIP é feita por um corpo técnico de professores. Eu acompanhei, inclusive, a audiência pela televisão. Foi muito mais financeira do que técnica. Porém, eu acredito que numa próxima audiência, acho que haverá várias audiências, é importante se aprofundar nas questões técnicas. Eu não vejo, ou melhor, eu vejo a condição da FIP de ser uma grande assessora da Câmara também nesse sentido, de demonstrar como é que ela chegou naqueles números. E você tem aí, eu acho também, vejo com bons olhos a questão da inclusão das Nações Unidas. Eu acho um pouco utópico essa coisa de vamos buscar recursos a nível federal, a estadual, a fundo perdido. Isso hoje em dia é muito complicado, é uma obra de 400 milhões de reais, ou seja, esse discurso virá e nós vamos ficar por muitos mais anos falando de recurso e não vamos resolver o problema. Então, talvez a solução esteja aí, né, de incluir dentro desse projeto. E veja, eu vejo alguns comentários dizer, mas poxa, vamos discutir o esgoto porque a Nações não estava nisso. Eu vejo ao contrário, né? O projeto da Nações está pronto. O prefeito Rodrigo lá atrás contratou um projeto para a solução das Nações. Esses valores estão inclusos dentro do projeto, quer dizer, a questão de engenharia está pronta. Creio eu que mais, inclusive, do que da própria estação de tratamento, porque é aquela velha história. Temos dúvidas sobre o Temos projeto. dúvidas. Não, e é aquela velha história. É muito mais fácil você construir uma casa do zero do que reformar uma casa. Às vezes, reformar uma casa fica mais caro do que construir uma casa do zero. E é mais complicado. Derruba uma parede aqui, constrói uma porta ali. Então, a visão que nós temos da estação de tratamento hoje é uma obra parada e o grande desafio que nós vamos ter nas próximas audiências, eu quero participar, é entender com a FIP o que ela já enxergou ali e o que é necessário para ser feito. É aí que está o desafio de saber quanto é que vai custar. Acho que faltou isso. E tenho certeza que eles vêm com os técnicos deles para demonstrar. Já a Nações, está pronto. Né? Tá pronto. E a gente vê, pelo que eu ouvi, me corrija se eu estiver errado, nós vamos ter uma taxa de esgoto aí de 90% da água, hoje é 60%, salvo engano. A maioria das cidades que tem tratamento cobra até 100%. Então veja, talvez o impacto seja pequeno pela grandiosidade do projeto. E mais, nós temos um fundo hoje com mais de 200 milhões de reais. Esse fundo pode ser usado para subsidiar a obra da Nações, porque a obra da Nações, em tese, ela não tem receita, né? Você não tem tarifa da drenagem da Nações. Mas essa tarifa é substituída pelo fundo de esgoto. Então, é uma obra de 400 milhões, o esgoto tem lá 200 e poucos milhões, que podem ser usados nas Nações, e isso subsidia depois a tarifa do esgoto para que o cidadão pague menos. E a Nações é algo que todo mundo usa, né? É para a cidade. Então, eu acho que nós temos a possibilidade, a oportunidade, a Câmara, de discutir a solução de um problema que não é só o esgoto, mas também a drenagem das Nações. Nós já pessoas que já morreram lá. E achar que isso vai ser resolvido com dinheiro do Caixa, eu não vejo por onde. Então, é um grande desafio, uma discussão longa, porém que eu acho que tanto a Prefeitura como a Câmara podem fazer parte da história da cidade para o futuro, tratando o esgoto e resolvendo um problema crônico que é a drenagem das Nações. Aproveitando a citação de história da cidade, a gente está aqui no painel de 25 anos, você obviamente faz parte dele em vários momentos, seu pai estava aqui na fita de Super VHS agora há pouco. Aproveitar e perguntar para você, depois de 25 anos, que parece ser nada do ponto de vista da história, como você vê a mudança do papel do parlamentar diante da comunidade, do legislativo, com as câmeras ao vivo o tempo todo? É uma mudança de paradigmas, né, Nelson? A gente participou um pouco disso, né? Eu lá em 2003 como presidente, a gente esteve em Brasília, inclusive, tratando do sinal da TV Câmara. Então eu dizia a você, né? Tanta coisa resumida aqui, parece que é pouco, mas isso aqui é o trabalho de muita gente, o empenho de muitas pessoas, de vocês aqui da TV Câmara, do Marcelo, que é o diretor, viagens a Brasília, investimentos, discussões, inclusive, de entender, né, se isso era necessário ou não, desgastes de quem criou a TV Câmara à época, porque talvez não fosse necessário, ou era um investimento muito alto e desnecessário, ou seja, mas a informação, levar ao cidadão a informação do que a Câmara discute é algo muito sagrado, né?
especialmente a época. Hoje, com as redes sociais, e é importante ver que a TV Câmara hoje ela consegue fazer essa integração com a rede social, mas lá em 2000, quando foi criada, nós não tínhamos isso. Nós tínhamos os jornais e as rádios. E, de repente, a TV Câmara foi a precursora disso, né? Foi a primeira TV legislativa do país, que depois serviu de exemplo para outras tantas. Porque o que a gente discute aqui é a vida do cidadão, né? E nós temos o dever de informar o cidadão daquilo que é discutido aqui, porque mexe com o futuro e com a vida de cada um. Então eu tenho muito orgulho de poder ter participado um pouquinho disso, dessas viagens que fizemos e tudo mais, para poder viabilizar aquilo que hoje é um modelo para o país. A TV Câmara de Bauru é um modelo para o país, né? Creio que até hoje venham diversas câmaras e assembleias aqui em Bauru conhecer a nossa estrutura para entender como fazer. Foi um desafio grande. Eu deixo aqui os parabéns aos 25 anos da TV. Foi um divisor de águas para o Legislativo e para a Câmara de uma forma geral.